A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que salva, que cura, que liberta e que leva o homem para o céu. O texto, meu irmão, minha irmã, fica aqui no capítulo, os Salmos de número 51. Salmos, livros dos Salmos, de número 51. É uma passagem que vai narrar justamente após ali o pecado de Davi, quando Davi foi ali confrontado por Natã, o profeta Natã. Davi teve um relacionamento de adultério, com Betseba, que era uma mulher casada, e Deus envia Natã para confrontá-lo. Aí faz aquela analogia do homem que tinha várias ovelhas e o homem que tinha apenas uma, E aquele homem foi e pegou aquela ovelha daquele homem para servir aos seus convidados. Quando Natã conta essa história para Davi, Davi fica revoltado e diz que esse homem é digno de morte. Olha só que coisa terrível, E Natã aponta para ele e diz: esse homem é você. E Davi se prostra diante do profeta e pede misericórdia ao Senhor. Mas nós aprendemos, meu irmão, minha irmã, que Deus ele perdoa os nossos pecados, mas as consequências dos nossos pecados, elas permanecerão. Nós sofremos as consequências. E Davi sofreu muito as consequências dos seus erros. E aqui no Salmo de número 51, ele rasga o seu coração e tem uma conversa com Deus, conversa essa que provavelmente serviria para mim e para você. Não é verdade? Vamos ler o texto. Davi começa assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da sua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Eu vou ficar aqui até o versículo de número 12. Depois os irmãos leem os Salmos de número 51. Então Davi, meu irmão, minha irmã, ele abre o seu coração diante de Deus. Ele começa dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. O interessante é no versículo 12, Davi vai dizer: restitui-me a alegria da tua salvação. Davi estava triste, arrasado, ao ponto dele dizer que, no versículo 12, que os ossos dele foram esmagados pela presença do Senhor. O pecado de Davi trouxe consequências seríssimas para a vida dele. Betseba engravidou, mas a criança não viveu. A Bíblia vai dizer que Davi ele jejuou, vestiu pano de saco, se humilhou, chorou na presença do Senhor, mas Deus não ouviu as suas orações naquele momento e não permitiu que esta criança vivesse.
Além disso, a casa de Davi sofreu grande vendaval, muitos problemas surgiram no meio da família de Davi, entre seus filhos, por conta da sua desobediência. Mas sabe o que é mais incrível, meu irmão, minha irmã? É que a Bíblia também reconhece Davi como homem segundo o coração de Deus. Isso quer dizer que, mesmo que nós venhamos a pecar, a cometer os nossos erros, como homem pecador, mulher pecadora, Deus, ele é misericordioso para nos perdoar. João, escrevendo a sua epístola, a sua primeira epístola, ele vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O que Deus espera de mim e de você é que nós venhamos a confessar os nossos pecados. Os irmãos sabem qual é a diferença de quem nasceu de novo, de quem é nova criatura, de quem é filho de Deus para aqueles que não são? É porque o filho de Deus, a filha de Deus, ela se arrepende dos seus pecados. Ela se entristece, ele se entristece quando peca, se sente mal, fica incomodado com o pecado. O ímpio não. O ímpio peca à vontade, o pecado faz parte da vida dele. Mas o pecado na vida do cristão, meu irmão, minha irmã, é como água e óleo, não se misturam. Por isso que há um incômodo tão grande como quando um filho e uma filha de Deus peca. Ele se arrepende, ele se prostra diante do Senhor. Eu fico imaginando qual foi o sentimento de Pedro quando ele negou Jesus, ao ponto de dizer, eu nem o conheço. Pedro chorou, o coração de Pedro ficou arrebentado. Houve um arrependimento ali terrível, terrível, ao ponto que Pedro se afastou. Mas Jesus é tão misericordioso que quando Jesus ressuscitou, ele chega para aquelas mulheres e ele vai lá, diga para os discípulos e para Pedro, avisa Pedro. E Jesus entrega para Pedro a responsabilidade de liderança da igreja de Jerusalém. E Pedro foi um grande líder da igreja, um homem pecador, um homem falho, assim como o apóstolo Paulo, que foi perseguidor da igreja, matou muitos cristãos, mandou enforcar, mandou decapitar. Mas quando teve um encontro verdadeiro com o Senhor, ele se identifica, como ele vai, quando ele escreve sua carta, se eu não me engano, a Timóteo, ele vai dizer que fiel é a palavra. Olha só o que Paulo diz, e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É isso que Deus espera de cada um de nós, meu irmão, minha irmã. É que nós venhamos a reconhecer que somos pecadores. E a partir daí, com o nosso coração aquebrantado, façamos como Davi. Falamos com Deus, pedimos perdão a Deus. E Ele, que é rico em misericórdia, certamente nos perdoará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de nós. Fiquem na paz e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.